noite, galera do bem. Espero que estejam bem. Vamos tentar terminar o estudo do capítulo 7 do livro de Daniel. Nós já fizemos 2 vídeos, né? Estamos falando do sonho dos 4 animais. Nós já explicamos o primeiro animal, o leão, o segundo animal, o urso, o terceiro animal, o leopardo, e agora nós vamos falar do 4º animal. No verso 7 está escrito assim: em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. Prestem atenção nisso, tá? E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Muito bem. Esse 4º animal, no sonho de Daniel, ele também consta do sonho de Nabucodonosor, tá? No sonho de Nabucodonosor, esse 4º animal eram as pernas de ferro. Nós estamos agora falando do Império Romano. É interessante observar que Daniel nos chama a atenção de que esse 4º animal era diferente de todos os animais que apareceram antes. Ele era terrível e espantoso, muito forte e violento. Tinha dentes de ferro, representando a dureza do Império Romano, a dureza de Roma, e unhas de bronze, representando a cultura e língua grega que foram adotados por Roma. Este império substituiu o Império Grego, tá? Então, este animal, que ele não conseguiu descrever, ele representava o Império Romano, que dominou o mundo do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo, quando as tribos bárbaras invadiram a Europa, tá? Os 10 chifres nós vemos agora. Na verdade, só um esclarecimento que eu falei no fim do vídeo de ontem. O Império Romano, teoricamente, o Império politicamente, digamos assim, ele foi vencido no ano 476, tá? Que nós vamos falar agora, dos 10 chifres. Mas depois do Império Romano, nenhum império se levantou e nem se levantará mais. O próximo reino será o reino milenial do Messias, ok? Então nós ainda estamos debaixo das rédeas do Império Romano. A Igreja Católica Apostólica Romana ainda tem o monopólio do planeta Terra. Vamos em frente, que há muito a ser falado. O 4º animal tinha 10 chifres, nós lemos, não no verso 7. Ou pontas em sua cabeça.
Esses 10 chifres simbolizavam os fragmentos deste potente reino, depois de sua derrota no ano 476, já da nossa era cristã, tá? Há 1.600 anos, 1.550 anos atrás, já na nossa contagem 2020, tá? Esses 10 chifres pequenos, anotem aí no seu caderninho. Hunos, francos, burgúndios, anglo-saxões, visígodos, suevos, lombardos, vândalos, érulos e ostrogados. Os 10 chifres na cabeça do quarto animal e os 10 dedos da estátua representavam o mesmo acontecimento, tá? A divisão, a fragmentação do Império Romano. Então, até a segunda via de Cristo, o Messias, não haverá nenhum outro império mundial. Ok? Quando Jesus voltar, já não estou falando do arrebatamento, tá? Quando Jesus voltar na terra, o arrebatamento não é a volta de Cristo na terra. Quando Jesus voltar na terra, para salvar os santos da grande tribulação, ele vai implantar o seu reino milenar, ou o milênio, tá? Serão 1000 anos como esse que acabou agora em 2000, de 1001 a 2000. Então, em 2001 nós começamos o terceiro milênio da era cristã. Então, serão 1000 anos exatamente como esse 1000 que acabou. Então, a Terra ainda vai durar muito tempo, ok? Não digam que a Terra vai acabar não, porque a Terra vai durar muito tempo. Isso depois da grande tribulação. Vamos lá? Agora eu quero falar desse chifre pequeno, que nasceu entre os 10. A principal atenção de Daniel estava voltada para o pequeno chifre, ou a pequena ponta, que ele viu subir dentre os 10 chifres, que já existiam na cabeça do animal. Essa ponta pequena levantou-se da fragmentação, da divisão do Império Romano. Então, isso quer dizer que ela assumiria o seu poder somente após a queda do Império Romano. Então, a 11ª ponta representa o mandatário da Igreja de Roma, trocando em miúdos o Papa. É a Bíblia, tá? Não sou eu, não. Briguem com a Bíblia, não briguem comigo, não. Para se estabelecer esse império da Igreja Católica, esse mandatário derrubou 3 das tribos, érulos, vândalos e ostrógados. O profeta Daniel descreve as atividades dessa ponta pequena, a sua arrogância e os desafios a Deus, e como conseguiu mover uma intensa perseguição aos santos do Altíssimo. A história é muito clara em relação a isso, tá? Essa profecia é muito, muito profunda, não dá para falar em 15 minutos, tá? Me desculpem. Se precisar, a gente faz um outro vídeo amanhã. Então, essa profecia nos traz elementos que ajudam a gente a fazer uma identificação correta. Primeiro, no verso 8 e no verso 24, o chifre surge do quarto animal. O chifre tem a sua ascensão consolidado
depois do colapso e da divisão do Império Romano em 10 partes. Ele era pequeno no início, mas com o passar do tempo, veio a se tornar maior do que os outros chifres. Lá no verso 10 você pode conferir. No verso 20 também mais claramente. Diante desse chifre, deveriam cair 3 outros, de modo que, a fim de ter espaço para exercer sua grandeza, 3 poderes são eliminados. Verso 8 e verso 24. Nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência, dirigindo suas palavras contra o Altíssimo. Ainda no verso 8 e 25. Ele haveria de destruir os santos do Altíssimo. Verso 25. Uma das suas pretensões seria mudar os tempos e a lei. Ainda no verso 25. Portanto, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O verso 25, tá? Foi-lhe concedido um poder especial, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui é bem interessante. Tem 2 interpretações, esse tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Pode ser considerado um ano, mais 2 anos e mais metade de um ano. 3 anos e meio. Ou 1260 dias. Ou então, a gente pode mudar isso para anos. E nós teremos 1260 anos. Ok? Os 1260 anos da perseguição da igreja começaram a ser contados no ano 538. 538 mais 1260, esse tempo durou até o ano 1798. Nesse período de 1260 anos, que começou lá quando o general bizantino de nome Belisário derrotou os ostrógados, o mandatário da igreja de Roma surgiu como a principal autoridade eclesiástica do planeta. E hoje ele ainda é a principal autoridade eclesiástica do planeta, certo? Tudo o que o Papa fala é respeitado no planeta. Haja vista esse Papa Francisco, é um Papa bem popular, né? Muito provavelmente ele será o último Papa da história da humanidade. Só que eu não posso provar isso para vocês, tá? É apenas uma opinião particular minha. Como aqui eu não venho falar da minha opinião particular, deixa isso para lá. Houve muita perseguição para o povo de Deus nesses 1260 anos. E agora nós teremos uma situação que deverá ocorrer logo após o arrebatamento da igreja. Nós teremos, e nós falaremos ainda nos próximos capítulos,
sobre isto. Então, eu vou parar por aqui, porque ainda é história, ainda não estamos falando de futuro. Nós estamos vivendo ainda sob o domínio do Império Romano, ok? Muito embora eu disse que ele foi dividido, os 10 chifres, que assumiram o lugar do Império Romano no ano 476, 1600 anos, né? Pouco menos. Todavia, o poder político foi dividido, mas o poder eclesiástico não foi. E isso é muito sério. Agora, muita gente morreu no período da Inquisição. Muita gente morreu. A igreja foi massacrada. Quem não concordava com as regras de Roma era perseguido, torturado e morto. Digita aí no Google Inquisição, se você tiver curiosidade. Agora, se você quiser que o Silvio fale sobre a Inquisição, escreva aqui nos comentários, no YouTube. Não adianta mandar WhatsApp para o Silvio. Escreva no YouTube. Se você escrever no YouTube, se uma pessoa escrever no YouTube que quer que o Silvio fale sobre a Inquisição, o Silvio faz um vídeo sobre isso. Beleza? Uma única pessoa que escrever no YouTube. Agora, se vocês falarem no WhatsApp, no Facebook, o Silvio não vai fazer. Ok? Eu queria falar mais, todavia nós já passamos do tempo. Me desculpe, não dá para falar em 15 minutos. Coisas que eu deveria falar em horas. Então, se vocês quiserem que o Silvio continue o assunto, nós faremos mais um vídeo. Caso contrário, passaremos para o capítulo 8. Verso 28 do capítulo 7. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Deus os abençoe, tenha uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.